Fala, meus holders favoritos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E eu quero falar sobre 3 coisas que você pode controlar e 3 coisas que você não controla nos investimentos, tá? Já pedi para você deixar o seu like, comentar se faz sentido esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar a notificação aí, tá? Solta o dedo no like aí, nesse like maroto, que quando você faz isso, você ajuda muito o canal a continuar crescendo e a me manter motivado a tentar trazer um conteúdo diferente para vocês aí, tá? Então, eu andei dando uma peneirada em alguns canais de investimentos, né? Até algumas pessoas que eu admiro, que eu acompanho muito o vídeo, e eu comparei com os vídeos que eu faço no canal. E com toda humildade do mundo, eu não sei se tem um canal com a diversificação de conteúdo igual tem aqui, né? Então aqui a gente fala sobre tudo. Trago curiosidades, trago a minha carteira do YouTube para vocês verem, né? Tem gente que não mostra a carteira, enfim. Faço análise de ações, tem playlist de small cap, tem de tudo aqui no canal, né? Tem lives, então eu procuro trazer sempre esses conteúdos bastante diversificados para vocês, para não ficar naquela mesmice, sabe? Aquela mesma ladainha. Eu gosto de trazer coisa diferente. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, né? Eu sei que esse tipo de conteúdo ele não tem tanta visualização. Quando eu faço um top 5 alguma coisa, bomba, né? Mas fazer o que? Faz parte, e eu vou estar sempre procurando trazer esse conteúdo, porque sempre tem muita gente nova entrando no mercado de ações, e eu quero continuar com esse público. Tanto o público que já investe, quanto o público novo que está chegando. Porque o canal ele é feito para isso, é para ajudar, né? O objetivo do canal é ajudar as pessoas e também uma espécie de um hobby que eu tenho, né? Para transmitir um pouco da minha experiência como investidor aqui. E espero que esse tipo de conteúdo ajude você de alguma forma, tá? Então, basicamente, vou falar sobre 3 coisas que você pode controlar nos seus investimentos, 3 que você não controla. Então, primeiro eu vou falar sobre as 3 que você controla. E a primeira coisa que você pode controlar, que você consegue controlar, é a capacidade de aporte. Então, eu sempre falo, né, que o aporte supera a taxa. Então, quanto mais você conseguir aumentar o valor do seu aporte, aqui não é quantidade de aportes, é valor de aporte, melhor no longo prazo, né? Então, às vezes as pessoas focam muito em buscar a taxa. Qual que é a small cap que vai mais ter potencial de crescimento? Ou ela quer especular em alguma ação aí, né? A Oi mandou lembranças. E ela fica muito nisso e ela não foca naquilo que é a capacidade de aporte dela. É uma coisa que você pode dominar, uma coisa que depende só de você, né? Então, aumentar a capacidade de aporte é uma coisa que você pode controlar e deve controlar para te trazer muitos benefícios no longo prazo, tá? A segunda coisa que você consegue controlar é o tempo de investimento. Na fórmula de juros compostos, o único fator exponencial é o tempo, né? Então, o tempo, ele é exponencial. Então, isso é uma coisa que você controla. Quanto maior o tempo de investimento que você tem, mais você ficar exposto ao mercado, seja ações, fundos imobiliários, até mesmo renda fixa, né? Diversifique. Quanto mais você consegue fazer isso, mais retorno você tem, mais os juros compostos vão trabalhar a seu favor, uma vez que o tempo ele é o único fator exponencial dentro da fórmula de juros compostos. Então coloca no Google aí e você vai ver que o tempo ele é o único que ele está como exponencial na fórmula, tá? E isso você controla. Então procure ficar o mais tempo possível exposto a bons ativos e aí você vai com certeza no longo prazo, dependendo das suas escolhas, nada é garantia, né? Não tem como garantir nada em renda variável, mas historicamente é demonstrado que há sim um retorno aí bastante satisfatório, né? O terceiro ponto que você pode e deve controlar é a diversificação de portfólio. Então, isso é totalmente possível de você fazer, né? Capacidade de aporte, tempo de investimento e diversificação. E diversificação não é diversificar apenas em ações ou fundos imobiliários, é você de ter uma carteira de um investidor de longo prazo diversificada, né? Então, tem a sua reserva de emergência, tem a, sei lá, a sua exposição em dólar, investindo direto nos Estados Unidos, ou talvez até através de um ETF, IVVB11, BDR, não gosto muito desses 2 últimos, mas ok, é uma forma de se expor sim ao dólar, principalmente para quem não tem muito poder aquisitivo para poder, né, investir, expandir dessa forma os investimentos, mas tenha lá a sua parte em renda fixa, a sua parte em fundos imobiliários que vão te gerar uma renda passiva, e assim, obviamente, a diversificação em setores, em ações, né? Então não adianta você ter 2, 3 ações e achar que tudo isso está beleza, e aí de repente, né? Imagine uma pessoa que tinha, por exemplo, a IRB,
A pessoa tem a IRB, tem Oi e tem mais uma CVC, por exemplo. Ela tem 3 empresas, para ela tá ótimo. Pô, essa pessoa nesse momento está levando um nabo ferrado, porque ela não diversificou. E aí não adianta nem jogar a muleta do longo prazo e falar, ah não, mas no longo prazo eu vou ter retorno. Depende, cara, depende. Tem gente que está fazendo preço médio aí em ações de empresas que já foram boas, e essa empresa ou não existe, ou virou uma péssima empresa, ou uma empresa que está perdendo o mercado, né? Então, toma cuidado com a muleta do longo prazo, achando que o longo prazo vai resolver tudo. Não resolve. Então, você tem que diversificar a sua carteira para que você não esteja tão exposto a riscos, né? A perder boa parte do seu patrimônio em 1, 2 ativos, até mesmo por ganância, né? Então eu vejo muitas pessoas defendendo que você tem que ter 4, 5 empresas só boas. Pode até ter, né? Pode até ter, mas dependendo do valor que o seu patrimônio já começa a alcançar, pense em diversificação urgente, tem que começar a diversificar, porque uma hora pode dar ruim, e aí como que vai ficar, né? Agora, 3 coisas que você não controla, não tem jeito. Isso você não controla. A primeira delas, rentabilidade do mercado de ações. Você não controla a rentabilidade. Então, independente do valuation que você fizer, independente da especulação, do gráfico que você olhar, o mercado, nesse sentido, ele é aleatório, ele é imprevisível. Então, você não controla a rentabilidade do mercado de ações, nem adianta, né? Rentabilidade é algo que você não controla. E quando você tentar controlar a rentabilidade, você vai acabar fazendo aquilo que a gente chama de girar patrimônio. Você vai começar a girar porque você está incomodado com a sua rentabilidade. E aí, quando você vai ver, você vai fazer parte do cemitério de malandro, né? Então, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que você não controla é a economia do país, né? Então eu vejo muitas pessoas sofrendo, e é verdade isso, né? Não, que eu vou investir só no exterior, porque não dá para confiar na política do país, na economia do país. Mas assim, gente, nunca deu para confiar na economia do país, não é de hoje, né? E mesmo assim a gente vê que no longo prazo tem pessoas, exemplos, e historicamente sempre houve retorno. Então, não adianta você falar, vou investir só no exterior. Se você mora no Brasil, você vai dolarizar todo o seu patrimônio, não faz o menor sentido. Obviamente você tem que dolarizar parte dele, até por uma questão de diversificação, até mesmo defensiva, de hedge, mas você tem que ter patrimônio aqui no Brasil também, investir em ações fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Então, economia do país é algo que você não consegue controlar. Então tem uma frase, eu ainda vou fazer um vídeo sobre estoicismo, que eu gosto muito, e aí tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito de usar, que é: o homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. Então a pessoa que sofre por política na questão de investimento, ela está sofrendo antes do necessário, né? E aí quando você sofre antes do necessário, você coloca muita emoção nos investimentos, e investimento não foi feito para você ter emoção, foi feito para você ter paz. Quando você coloca muita emoção, você toma decisões equivocadas, tá? E aí a terceira e última coisa que você não controla são os cisnes negros, né? Que são aqueles eventos igual a pandemia que estamos vivendo. Ele é um cisne negro. Uma guerra, uma briga entre Estados Unidos e China que pode complicar tudo. São um tipo de eventos que não tem como você controlar, né? E aí a mesma coisa, quando você não controla a economia do país, você também não controla os cisnes negros, né? Então fica uma recomendação de livro aqui do Taleb, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil. São sensacionais os livros do Taleb, eu tenho todos aqui em casa, já li todos. Então é um tipo de evento que você não consegue controlar também, né? Então você não controla a rentabilidade, não controla a economia do país e não controla cisnes negros, mas você consegue controlar capacidade de aporte, tempo de investimento e diversificação. E essa coluna do que você pode controlar, ela é muito mais forte do que a coluna que você não pode controlar. Não tenha dúvida, no longo prazo, a coluna do que você pode controlar é muito maior, ela é mais forte do que a coluna do que você não pode controlar. Então foque naquilo que você pode controlar. Não é mais prático você focar no que você domina, no que você pode controlar, do que sobre aquilo que você não pode controlar e está sofrendo por coisas que você não tem controle? Então, eu vou trazer um vídeo ainda sobre estoicismo, que é uma coisa que me ajudou muito a entender essa questão do longo prazo, a questão de não sofrer por coisas que eu não posso controlar. E vai ser um vídeo bastante interessante, tá? Fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço, muita saúde e até breve.